Hora de falar sobre a dívida do Atlético Mineiro. Dá para dizer que a dívida impressiona, especialmente porque o Galo hoje tem pendências de 1 bilhão e 400 milhões, mesmo depois de aportes de 505 milhões dos seus acionistas e de mais 335 milhões que foram adquiridos com o shopping Diamond Mall, a parte que o Galo tinha direito. Mais de 840 milhões não foram capazes de reduzir as pendências financeiras do Clube Atlético Mineiro. Esse 1 bilhão e 400 milhões de dívida é dividido em 507 milhões com bancos, 410 milhões com a Arena MRV, mais 254 milhões com Profut e Perse e mais 129 milhões com contas a pagar. Para mim, a parte mais preocupante dessas dívidas atleticanas tem a ver com as dívidas com bancos. São 507 milhões que geram um juro anual da dívida de 110 milhões de reais. Ou seja, você gasta 110 milhões de reais por ano somente para que a sua dívida não aumente. Estamos falando de mais ou menos 9 milhões de reais por mês. Dinheiro que é rasgado, jogado pelo lixo. Cheguei a contar na semana passada sobre esses juros bancários em relação à dívida do Corinthians, que batem 25 milhões de reais por mês. Só para completar a informação importante, são 8 bancos para quem o Galo deve. A maior dívida é com o banco BTG, 191. Bora falar agora sobre o chefe do SIGA, Centro de Inteligência do Galo, que está mandando tanto quanto o Cuca. Eu me refiro a Rodrigo Weber, que desde 2022 é funcionário do Atlético e que mais recentemente se tornou gerente de mercado do SIGA. Como eu já contei para vocês, o SIGA é o Centro de Informações do Galo. A ideia do SIGA é contratar jogadores em boas condições físicas, técnicas. O SIGA é um verdadeiro scout e trabalha nos bastidores em busca dos principais jogadores à disposição do mercado. Por que eu disse agora há pouco que o Weber está mandando tanto quanto o Cuca? Porque numa queda de braço entre o técnico e o gerente de mercado do SIGA, prevaleceu nos últimos dias a vontade do Weber. Tudo por causa de Pochettino, meio atacante argentino de 29 anos de idade que pertence ao Fortaleza. O Cuca havia pedido a contratação para o Atlético desse jogador e ele seria envolvido numa troca com o Daverson. O pessoal do Fortaleza, inclusive, já havia concordado com tal condição. Mas, depois que o Weber entendeu que o Pochettino teria pouco espaço no elenco atleticano, os acionistas do Galo compraram a versão do chefe do SIGA e descartaram o pedido do Cuca. Dessa maneira, o Daverson foi para o Fortaleza mediante compensação financeira de 7 milhões de reais. Cuca e Weber, que já haviam se desentendido também no início da temporada em relação ao lateral direito Natanael. O Cuca queria muito a contratação do lateral do Coxa, enquanto o Weber era contrário a essa chegada. No final das contas, prevaleceu a vontade do Cuca e o Natanael é titular absoluto, tem deixado excelente impressão. Só para completar, e também para ser justo, é importante lembrar que Lianco, uma das principais figuras do elenco atleticano, foi indicação do SIGA, que trabalhou muito bem pelo menos. Eu queria voltar um pouco no processo de SAF, porque como ele foi conduzido com figuras muito relevantes no contexto do clube, né, a família Menin, a família Guimarães, como que foi para você conciliar, né, esse processo de investidores que já estavam, né, no dia a dia do clube, de certa forma, ali, não dentro, mas sempre estiveram próximos ao clube, e como é que é, uma vez que a negociação foi fechada, o relacionamento hoje com a associação, porque no caso do Galo, diferente de outros clubes, em que foi quase que o modelo porteira fechada ali, né, 90% para o novo acionista, 10% da associação, o Galo tem uma associação que tem um equity maior, né? O Galo tem o Galo Holding, 25%. Né? 75% e a associação com 25%. Então, como é que foram essas duas coisas de ir conciliando a entrada de um novo acionista num clube do tamanho do Galo e uma vez que isso acontece, o caminho contrário, né? Conciliar o relacionamento da SAF com uma associação que tem um equity mais relevante. Perfeito. Bom, primeiro que no momento da transição, né, essas figuras, né, os acionistas, né, Rafael, Rubens, Ricardo, Renato, eles já estavam meio que presentes no clube, mas obviamente não com a mesmíssima intensidade, né, a associação ainda era gestora do clube. Uhum. Então, quando eles fizeram os aportes e aí entraram para dentro mesmo, né, e aí eu comecei a ter as reuniões mais formais, né, de conselho, e ali você tem diretrizes claras do conselho, ali as ordens começaram a vir de forma mais
institucionalizada, mais formalizada, né? A gente precisa aprovar o orçamento no conselho, a gente precisa aprovar a remuneração de diretoria, a gente precisa aprovar investimentos. Isso tudo passou a ter um rito muito mais formal Uhum. e, obviamente, um dia a dia muito mais próximo, né? Assim, hoje o Rafael, que é um acionista, mas talvez o mais presente, o mais disponível para o Galo, né? O Rubens participa bastante também na parte financeira, né? Ricardo e Renato participam sempre no conselho, né? Depois teve o Daniel também que participa, então aí tem a figura mais, eles participam mais como conselheiros. Então é uma harmonia, eu falo aqui dentro do Galo, e aí eu já emendo isso respondendo a questão da associação, é muito harmonioso nesse aspecto. A associação tem 25%, o presidente da associação continua sendo o Sérgio, que era o presidente, Uhum. que a gente tem um relacionamento muito, muito bom. E o ambiente do Galo, seja de conselho, seja aqui dentro é um ambiente muito construtivo, sabe? Hoje não existe internamente, assim, existem diferentes pensamentos de forma de gestão, lógico, né? Isso é Normal, né? super saudável, né? E um conselheiro pensa de um jeito, eu penso de outro, o Sérgio pensa, isso é normal, mas é um ambiente de muito respeito, de muita. É fácil de estar num ambiente onde as pessoas são pessoas que pensam exclusivamente no bem do Galo. Não existe ali interesses políticos, não existem ali pautas políticas, existem de fato diferenças de pensamento, mas pautas políticas não existe isso aqui dentro. Então, todo mundo rema na mesma direção, obviamente pode chegar na mesma direção por caminhos distintos, mas é assim que funciona. Legal. E até trazendo agora de volta para a questão do endividamento líquido, né? Como você explicou muito bem ali como está dividido, né? Que tipo de ações vocês estão tomando para cada um deles. Acho que tem um ponto importante, até adiantando uma pergunta que a gente ia fazer mais para frente, em relação às debentures, né, que vocês utilizaram aí recentemente também dentro desse processo, né? No momento que o futebol brasileiro se transformando, começa a acessar mercado de capitais, a gente participou lá do processo da transação, né, do FDIC do São Paulo, na mesma época que o Galo anunciou as debentures FUT, né, que são um mecanismo que a lei da SAF também trouxe aí dentro desse universo. Então, acho que é legal ouvir de você também como é que o Galo enxerga, né, essa figura de, agora sendo um clube empresa, uma sociedade anônima do futebol, poder acessar mercado de capitais como uma via de recurso para reduzir o endividamento também. Né? É até legal a gente fazer isso, porque a gente vem fazendo isso até muito antes da SAF propriamente dita, porque Uhum. quando eu vim para a Arenda e a gente começou a fazer a construção, parte dos recursos, né, era a venda do shopping, né, não sei se vocês lembram disso, era a venda de Lembro, cadeiras, sim. era a venda do name rights, e a estrutura que eu comentei, que era uma estrutura apartada, né, da Arena, era um fundo de investimento, né, que tem um FII, que é dona de uma SPE, que é dona do imóvel aqui, né, do terreno que foi doado pelo Rubens, né? O Rubens comprou o terreno da Arena, da MRV, pagou o preço de mercado e doou para o Atlético. Ele integralizou essas cotas dessa SPE, na verdade era uma SPE, no fundo de investimento. E ali, por exemplo, os recursos do shopping, que foram 290 e poucos milhões de reais, a gente chegou a fazer um CRI para poder antecipar. Uhum. O name rights da MRV, a gente também antecipou através de um instrumento de mercado. Depois, no meio da construção da arena, a gente conseguiu fazer mais dois novos CRIs, um de 200 e um de 240 milhões, e para isso, obviamente, a arena já nasceu auditada, né? O fundo já nasceu auditado pela UI. A gente foi a mercado, fizemos todo o processo de emissão de um certificado de recebível imobiliário. Uhum. Então, a gente já estava no mercado ativamente trabalhando para levantar esses recursos. Era um momento que eu falo assim, a gente teve muita sorte. Trabalho e muita sorte, as duas coisas andam juntas, né? Porque em 2021, você imagina, né? A arena não estava pronta, não tinha licença operacional, ainda em fase de construção, com uma série de incertezas, né? No meio da pandemia.
e a gente conseguiu levantar 2 CRIs, né, totalizando 440 milhões de reais. Então e isso viabilizou completamente o término da construção da arena, e eu digo que foi um sucesso. Pensar hoje como é que nós conseguimos, eu não sei nem te responder como é que a gente conseguiu colocar isso de pé. Bom, aí pós-SAF, a gente, né, entrou então no modo de, não, precisamos reestruturar, precisamos de organizar a nossa estrutura de capital, né? Então a gente começou a renegociação com os bancos, com uma série de situações, e ano passado a gente acabou emitindo, a gente vem rolando, né, a parte bancária, e a gente vem pagando o CRI, e uma dos objetos de rolagem foi a gente pagou alguns instrumentos bancários com custo mais alto, a gente estava girando aí na casa de CDI mais 8, e a gente emitiu um CRI, uma debênture, desculpa, e não foi nem debênture FUT na época, foi debênture normal. A debênture FUT tinha acabado de sair, então não chegou a ser Uhum. uma debênture FUT, foi uma debênture convencional. E no curso CDI mais 3,5. Então foi isso. Agora, esse ano, a gente já está avaliando novas possibilidades. A gente já está avaliando nova operação para eventualmente pagar esse CRI que é possível fazer um pré-pagamento, para que a gente possa alongar um pouco mais, ter um pouco mais de carência. Eu não sei custo ainda, o custo é muito difícil da gente avaliar custo. Se você for parar para pensar lá atrás versus agora, né, arena completa, operando, Uhum. performada, e lá atrás, com toda a incerteza, e lá atrás era CDI mais 5,25, esse ano deveria ser CDI mais 2, né? Mas Uhum. não é assim que o mercado funciona, pode ser Sim. que seja CDI mais 7. Então, a gente precisa trabalhar nesse custo, mas quem manda nisso de fato é o mercado, né? O mercado tem as oportunidades, momentos, então isso é muito dinâmico. Mas a gente deve partir para esse caminho agora, nesse primeiro semestre, para poder dar uma reestruturada no CRI e, eventualmente, já sair em busca uma nova rodada de capital, Uhum. de equity mesmo. Esse é o nosso objetivo para que a gente possa, de fato, tentar tirar essa dívida da nossa frente o mais rápido possível, que é o nosso objetivo principal. Legal. Não, e muito clara a descrição, assim, e muito legal, né, ver que o clube usa esse mecanismo de acesso a capital já há muito tempo, né, pensando na estruturação da arena, uma estruturação super complexa. Acho que tem um lado muito legal também, né, o Bruno falando torna muito simples um assunto muito Sim. complexo, né, de Uhum. gerir uma dívida de 2,1 bi de real, você conseguir segregar essa dívida e atuar de forma focal, né, em cima de cada um dos problemas, em cima do É. custo do capital, como é que você consegue reduzir despesa financeira, que é algo que não é tão óbvio para o futebol brasileiro ainda. Acho que só um ponto, uma pergunta em cima desse seu E último ainda é um ponto. trabalho longo, assim, a gente ainda sofre Exato. bastante, né? Porque é, o Atlético tá cheio de dinheiro. Não, o Atlético não tá cheio de dinheiro. O Atlético está tentando equacionar e a gente vai resolver, mas tem tempo para isso. Eu não consigo resolver da noite para o Sim, dia, entendeu? sim. Então E a é a pergunta gestão no era dia a dia bem, mesmo. a pergunta era bem nessa direção, assim, né? Olhando para o horizonte que vocês estão trabalhando, para vocês, qual que é a meta hoje, né? De reduzir o endividamento, acho que zerar, né? Não é nem necessário para um clube que gera caixa da forma que o Galo gera, mas para reduzir o endividamento de uma forma que te deixe confortável aí, qual que é o horizonte com o qual vocês estão trabalhando? A gente, na verdade, assim, né? Reduzir o endividamento organicamente com a geração de caixa da operação e da compra de venda de atletas, num curto prazo é muito difícil. Uhum, A gente precisa, de fato, de ter uma melhor estrutura mais alongada, mas precisamos de equity para poder pagar esse endividamento para que a gente tenha uma estrutura de capital adequada. Então, assim, até com que a gente consiga reverter a linha de compra e venda de atletas, em 26, 27, 28, o suficiente para poder pagar a despesa financeira ainda leva tempo. uhum. Então, nosso objetivo é assim, o quanto antes fazer esse aporte de capital, novo investidor para reduzir esse equity. Isso é nosso objetivo principal. A gente precisa resolver isso para a gente de fato nos tornar um clube saudável, né? Um clube sustentável. A gente está no caminho, mas a gente não chegou lá ainda.